Olá, seja bem-vindo ao canal Arteira Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é Andrea e o trabalho de hoje é fazendo o gatinho que está a sensação lá no Pinterest. E hoje nós vamos rapidinho pro passo a passo. Eu vou trabalhar com esse tecido, ele é elástico e é aveludado. É um retalho que eu ganhei. E nós vamos precisar de uma pontinha, porque o meu molde não é muito grande. Eu retirei lá do Pinterest, dá para baixar ele por lá, então se você quiser, vá lá no Pinterest e baixe o seu molde, você vai conseguir ele rapidinho, de todos os tamanhos. Eu vou alfinetar e ele é um molde em 2 pedaços, a colinha e o corpo do gatinho. É muito fácil de fazer. Eu marquei toda a volta e depois eu aumentei 2 centímetros de margem, porque o meu tecido ele é elástico, ele se movimenta muito para não ter problema na hora de costurar. Então, depois eu aumentei já a margem toda a volta dessa forma e eu vou alfinetar ele para preparar para costura. E uma dica, se você não tem a máquina de costura, você pode costurar ele todinho à mão. Vai ficar tão bom quanto com a máquina. Eu já vou ir alfinetando, deixando pronto para costurar. Eu vou acertando ele direitinho. O meu tecido, ele é muito bonito depois de pronto, mas ele movimenta muito. Então, tem que estar bem alfinetado para poder trabalhar. E esses gatinhos vocês podem fazer com sobras de malharia. Uma dica, vão até as malharias e vejam se tem sobra de retalho. Geralmente, se tem, eles dão sacos enormes com retalho. Esses aqui eu ganhei da minha irmã, que tem malharia. E ela me manda muitos retalhos como esse, que dá para fazer muita coisa. Principalmente quem quer trabalhar com material para criança, fazer boneca, gatinhos. Então fica a dica. Agora eu vou lá na máquina, vou costurar. Eu fiz a primeira costura reta e depois eu fiz o acabamento na overlock. Mas vocês, se não tiverem overlock, faça o acabamento no zigue-zague. E agora é só desvirar, fazer a mesma forma que eu fiz na cola, vou fazer no corpo. E esse gatinho, lá no Pinterest, a colinha é solta, é caída para baixo, mas eu não quis, eu prendi ela no corpo. Então, depois vocês observem que eu costurei no corpinho. E o mais interessante desse gato, que ele não tem olhinho, ele não tem boca, ele não tem nada. Ele só tem o formato do gato. E muitas pessoas estão fazendo maior e fazendo almofadas grandes. Eu quis fazer esse pequenininho, mas a partir do primeiro molde que você pegar lá no Pinterest, você pode aumentar para o tamanho que quiser. Agora eu vou utilizar o plumante, vou encher ele todinho. O bom é ter uma agulha de tricô, um palito, para ir empurrando e acomodando o plumante. E é um presente bem legal para dar para as meninas no Dia das Crianças. E você chegou novo aqui no canal, não conhece o trabalho da arteira, vá nas playlists, tem vários tipos de trabalho, com latas, com potes de vidro, com telhas, tem artesanato à vontade para você escolher. E assim eu vou enchendo, empurrando bem para deixar as orelhinhas bem armadinhas. E o saco de plumante aqui na minha cidade, que enche em torno de 2 a 3 gatinhos desse tamanho, custa R$3. Mas também é vendido esse material por quilo. Mas se você não quer fazer grandes quantidades, quer fazer 1, 2, pode encontrar nos armarinhos eles em saquinhos pequenos que vende pouca quantia. Então vale muito a pena fazer essas artes, porque não é um artesanato caro, é um artesanato barato, com retalho, e que você vai gastar um mínimo para fazer.
E eu vou enchendo, depois que eu terminar de encher, que o corpinho estiver bem cheio, nós vamos fechar a parte de baixo. E lembrando, eu não falei lá no começo, antes de costurar, você tem que deixar um espacinho na parte de baixo para poder desvirar o seu trabalho. Agora eu vou dar uns pontinhos. E até o final do vídeo eu vou dar uma dica. Se você for dar para uma criança pequenininha, que não vai entender por que o gatinho não tem olho, não tem boca, não tem os bigodes, eu vou ensinar você a fazer. O meu não ficou muito bonito, é só uma dica, porque esse gatinho, ele realmente assim, é o formato do gato sem o rostinho. Mas eu vou tentar trazer para vocês uma forma que para dar para uma criança menor, ela entenda que é um gato. O certo dele é a colinha solta, assim, dessa forma. Mas o meu eu quis prender ela para cima. E aí eu dei uns pontinhos embaixo. Agora eu trago para cima, dou uns pontinhos por baixo entre o corpinho do gato. E ficou assim. Você pode enfeitar com o que quiser o pescocinho do seu gatinho. Botar um cordãozinho, uma fita. Eu vou utilizar essa fitinha vermelha. Eu achei que dá um charme a mais no tom do meu tecido. Mas se você trabalhar com tecido, com tricoline, é muito mais fácil de fazer. Geralmente a malha ela escorre um pouquinho mais, fica um pouquinho mais difícil de fazer, de trabalhar. Com tricoline é muito bom. Mas como era uma reciclagem, eu aproveitei o retalho que eu tinha. E agora eu vou dar a dica. Eu vou colar um pedacinho de feltro vermelho, cortado em triângulo, e com uma linha preta para bordar, eu vou fazer os bigodinhos. Que nada mais é do que uns pontinhos grandes com a agulha. Porque geralmente quando a criança é muito pequena, ela vai cobrar porque que não tem olho, boca ou gatinho. Então dá pra gente fazer com o material que a gente tem em casa. Eu sei por mim, a minha filha já cresceu, mas quando era pequena ela cobrava muito os detalhes das coisas. E com uma linha verde de bordar, a gente faz uns pontinhos e faz os olhinhos. Mas se você quiser, também nos armarinhos a gente encontra o olhinho para gato pronto. Vai ficar muito mais bonitinho. Isso é só uma dica que eu tô fazendo. Depois eu vou tirar esse olhinho, o narizinho e os bigodes, porque para quem eu vou dar o meu gatinho, não vai querer olhinho e boca no gato. Então é só uma dica, a frente do gato é ao lado da cola. É assim que eles ficam quando a gente acomoda eles. Então, espero que vocês tenham gostado, que aproveite esse trabalho com retalho. Dá para dar de presente agora no Dia das Crianças, é bem baratinho. Fica um abraço e até o próximo vídeo.